Então vamos ler o livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Vamos dar continuidade do que nós pregamos hoje de manhã. Nós temos um tempo maior para falar sobre isso. Possível falar da história do Brasil em 20 minutos, meia hora, né? Nós temos uma história de 522 anos no Brasil. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, jejum. Lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai o santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate ao meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Capítulo de número 2, agora, no versículo de número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus, no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Capítulo 3, verso 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Verso 20. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. E vamos parafrasear, o Senhor habitará no Brasil. Aleluia. Deus abençoe, que o Senhor fale conosco nesta noite. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Pode sentar. Primeiramente, Joel é um livro pequeno, um profeta chamado dos profetas menores. Não são chamados de menores em detrimento da sua performance, em detrimento de estatura, mas são chamados de menores pelo conteúdo da mensagem deles. E Joel faz parte desse escopo de profetas, embora eles eram pequenos livros, mas foram grandes homens ousados em épocas
difíceis, como esta que nós estamos vivendo no Brasil. O significado da palavra Joel nos interessa muito. É interessante ver os nomes na Bíblia. Joel significa em hebraico, Jeová é Deus, Iavé é Deus. É o título, é o nome de Deus, Iavé, ou Jeová, como algumas traduções dizem. Para quem Joel está escrevendo? Joel está escrevendo para a nação de Judá. Joel está escrevendo, possivelmente, existem duas correntes de interpretação desse texto de Joel. A mais coerente é que talvez ele esteja se referindo a uma grande crise econômica, financeira, política, um verdadeiro caos na nação de Judá, e ele avista um grande exército, um exército que vem do Reino do Norte. Esse exército do norte, para os grandes comentaristas, talvez ele estivesse se referindo ao Império da Babilônia, quando Nabucodonosor, no ano 586 a.C., invadiu Judá e destruiu a nação e ainda destruiu o templo. Ele vê os estragos, ele vê o caos, ele vê o grande juízo de Deus sobre a nação de Judá. Mas ao mesmo tempo em que ele vê essa disciplina de Deus, porque nós vamos perceber no texto que Deus manda a Babilônia corrigir a nação de Judá, mas ao mesmo tempo, após a disciplina, após a correção, Deus traz uma promessa de que haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne. E daquela nação de Judá que vai para a Babilônia, passa 70 anos, é desse remanescente fiel que volta à terra de Judá, de onde vem Maria e José, para trazer o Messias. Esse Messias virá e trará o derramamento do Espírito sobre toda a carne. A igreja primitiva, quando começou em Jerusalém, em Atos 2, o primeiro sermão do apóstolo Pedro, em Atos 2, ele cita Joel. Ele cita o capítulo 2. Ele cita que ali começou o derramar do Espírito. E um detalhe, começou em Jerusalém, iria para Samaria, iria para a Judéia e chegaria aos confins da terra. Aqui a promessa é que haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne e sobre toda a terra. Essa promessa que o Brasil também tem abraçado, uma nação que tem uma vocação, que um povo alegre, festivo, que se adapta em qualquer cultura. Nós, brasileiros, recebemos uma promessa de Deus há alguns anos atrás, décadas atrás, de que daqui sairiam muitos missionários para as nações da terra. Mas como olhar para esta promessa, como olhar para este tempo promissor, olhando para a realidade do Brasil nos dias de hoje? Essa semana nós vamos celebrar 200 anos da independência do Brasil. Quando em 1822, às margens do rio Ipiranga, aproximadamente 4 horas da tarde, quando Dom Pedro recebe comunicado para voltar para a terra de Portugal, naquele mesmo ano ele já tinha dito que ficaria, quando a família real exigiu que ele voltasse para a corte portuguesa. Ele disse no célebre dia de janeiro, naquele mesmo ano, diga ao povo que fico. Mas agora, a pressão aumentando, Dom Pedro I estabelece em meio àquela carta, quando as tropas estavam ali para tentar dar um golpe no poder, no regime da monarquia e do seu governo aqui no Brasil. Quando algumas instituições ali, inclusive do aparato da monarquia, do império, se levantaram contra ele, e não querendo a sua presença governar, ele disse naquela margem do rio Ipiranga, do museu, que esta semana será reinaugurado, depois de quase 5, 7 anos, se não me falha a memória, de reforma, naquela margem, naquele dia, ele proclamou a independência do Brasil. De fato, a independência do Brasil é um divisor de águas para a nossa história. Naquele mesmo século, o Brasil também vai receber a República nos últimos anos do século XIX, quando em 1889, Marechal Deodoro proclamou a República do Brasil, mudando ali o regime de uma monarquia, de um império, para o regime de republicano. Mas quando olhamos para o livro de Joel, nós vamos entender um pouco da história do nosso país. Hoje de manhã, nós falamos 3 tempos
que esse texto nos remete. E eu queria que você anotasse, você que está aqui, você que está em casa. Primeiro, é o tempo da crise, é o tempo do caos. É o capítulo 1, depois no capítulo 2, é o tempo do choro, é o tempo da santa convocação, é o tempo da chamada da nação ao arrependimento, é o tempo do jejum e da oração pelo Brasil, e aqui, mais precisamente, pela nação de Judá naquela época. Mas também ainda no capítulo 2, no verso 28 até o verso de número 30, um tempo de restauração. Um tempo do derramar do Espírito. É um tempo de crise, é um tempo de choro, de oração, mas também é um tempo de restauração e de avivamento. Vamos voltar para o capítulo 1. É bom lembrar que naquela época as pessoas viviam da agricultura. A nação era pautada, o seu poder militar, econômico, vinha de uma base financeira e econômica, a agricultura. Se a agricultura não fosse bem, a economia não iria bem. Os povos, até mesmo o Egito, que foi um país favorecido pelo relevo, onde eles simplesmente pisavam ali e já podiam ali conseguir plantar e receber a colheita tão farta pelas enchentes do rio Nilo, que molhavam ali as águas, toda a região do litoral, da margem da terra, facilitando o aspecto econômico do Egito. Foi uma grande nação, alimentou as nações da terra. Agora, nós olhamos para o livro de Joel e enxergamos no contexto da nação de Judá, uma nação que vivia da agricultura. Deus prometeu a eles, lá no livro de Deuteronômio, que se eles obedecessem, o Senhor mandaria todos os anos a chuva temporã e a chuva serôdia, para que eles colhessem os frutos. Mas o pecado faz rebelião contra Deus. O pecado fecha as janelas dos céus. O pecado de uma nação como a nossa, marcada por tantos ídolos, marcada por tanta corrupção, por tanta prevaricação, pode e com certeza fecham as janelas dos céus do nosso país. E o profeta diz, essa palavra ele dirige aos velhos, versículo 2, ouvi vós isto, velhos. Eu quero chamar a atenção de vocês, quanta geração está aqui, velhos. Escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ele pergunta, o que nós estamos vendo, o que nós estamos presenciando no Brasil, aconteceu em outras gerações? Você deve estar achando estranho a forma como nós elegemos um presidente e nós não estamos vendo esse presidente governar, porque está muito estranho outras instâncias do poder governarem o Brasil e intervirem. Agora mesmo, antes de chegarmos aqui no culto, no finalzinho da tarde, as redes sociais estão mostrando que um ministro do STF fez uma liminar dizendo que o que havia sido aprovado pelo Congresso, não foi o presidente, pelo Congresso, e sancionado pelo presidente, a lei colocando o piso salarial dos enfermeiros, um ministro, por uma decisão unilateral, fez uma liminar antes do dia do pagamento, que é amanhã, cancelando o pagamento do salário, do piso dos enfermeiros. Isso mostra que, pela primeira vez, estamos vendo situações atípicas que não fazem parte da República do Brasil. E como nós temos dito, isso não é um problema apenas político e econômico, é uma questão espiritual, apenas porque alguém ousou dizer há 4 anos atrás que Deus está acima de tudo. E de fato Ele está, porque Ele governa nos céus e governa na terra. Portanto, são coisas atípicas que estão acontecendo. São coisas de excesso que estão acontecendo e os homens da República que nós elegemos, inclusive senadores e deputados, estão de mãos atadas e parece que eles não fazem absolutamente nada para conter estes excessos. O profeta se escandaliza e diz, aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos. Então, ele está chamando a atenção dos velhos para olharem para os dias dos seus pais,
antepassados, da geração anterior, para narrar aos vossos filhos, para dizer aos filhos dos vossos filhos e os filhos destes a outra geração. Se você fizer as contas, 5 gerações. Se uma geração tem 100 anos, são 500 anos. A mensagem está chegando para uma 5ª geração que está presenciando todo esse cenário atípico. Versículo número 4, e ele começa a trazer a menção de gafanhotos. Como eu havia dito, a nação vivia da agricultura. E uma praga de gafanhoto é suficiente para quebrar toda a agricultura. Quem já trabalhou em lavoura sabe o perigo que é de uma praga de gafanhoto, de uma queda brusca de temperatura, destruir uma semeadura de meses, com muito cuidado e muito carinho. E de repente ele cita 4 tipos de gafanhotos ou locustas, dependendo da sua versão. Veja o verso 4, você pode marcar na sua Bíblia. O que deixou o gafanhoto cortador? Marque o verbo, o substantivo cortador. Esse cortador é a primeira locusta citada. E lembrando da história do Brasil, eu vou dar uma pausa para lembrar que no dia 9 de março de 1500, partiram de Lisboa, onde da famosa Torre de Belém. No ano de 1500, aproximadamente 1.400 pessoas saíram de Portugal, buscando as rotas das especiarias, das grandes escolas de navegação que Espanha e Portugal levantaram. Estavam buscando novas rotas, só que os ventos sopraram a favor do nosso país e do nosso território, que nem se chamava Brasil. Os ventos sopraram e aquelas caravelas chegaram. Alguns de vocês devem lembrar os nomes das caravelas que aprendemos na escola. Estou olhando aí para os lábios de alguns para ver quem lembra. Hoje em dia é muito difícil um jovem, um adolescente saber de tudo isso, lembrar. Eu vim de uma época em que os livros didáticos, em que os cadernos que nós comprávamos, tinha no final do livro o hino nacional e antes da capa, da página da capa final, nós tínhamos ainda o hino da independência nos cadernos e nos livros. É uma vergonha hoje ver jogadores de futebol tentando mascarar nos lábios o hino nacional, a letra, porque alguns não sabem. Onde a escola deveria ensinar esse hino que nós aprendemos para trazer esse marco de identidade nossa como brasileiros. Até porque, se você não sabe, a independência do Brasil foi também moldada na célebre independência norte-americana de 1776, quando no famoso 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas que estavam nos Estados Unidos da América fizeram o Pacto de Virgínia e celebraram ali a independência da Inglaterra e celebraram a Carta Constitucional, que até hoje é a mesma daquele país. Por isso, esse modelo nos traz aqui a referência, e como eu havia dito hoje de manhã, no dia 22 de abril, que viagem longa, né, irmãos? 9 de janeiro, de março, e chegaram aqui 22 de abril. Dê glória a Deus pelos aviões e pelos cruzeiros que chegam tão rápido, e o seu carro, porque eles demoraram muito. E eu costumo dizer, se você tem alguma dificuldade de entender como foi aquela viagem, visite a caravela, a réplica, na Lagoa do Taquaral. Eu entrei uma vez, fiquei até com falta de ar, porque tudo escuro, fechado, e eu falei, foi aqui, e fiquei pensando, aonde as galinhas vivas ficavam para serem decepadas, mortas na viagem? Aonde está o túnel de água que eles traziam, e com aquela água era para beber durante toda a viagem? E aonde estavam ali os escravos, que alguns ficavam, né, para trazer ali a mão de obra, e ali você tem toda aquela estrutura, é uma réplica da caravela. Miraculosamente, eles avistaram um monte que eles chamaram no dia 22 de abril, Monte Pascoal. Era a menção do calendário gregoriano, que naquele ano era o dia da Páscoa. Pascoal, porque era o dia da celebração, e eles olham para o calendário e dizem, é Páscoa. Vamos chamar esse monte Pascoal. Aqui eu abro um parênteses para dizer que desde a origem do Brasil,
já estava um registro muito claro, porque Páscoa é passagem, e passagem para uma nova vida, passagem para um novo tempo, para uma nova estação. E, além disso, eles celebram e batizam o nome naquela terra. Eles achavam que era uma ilha, a priori, e chamaram aquela ilha de Vera Cruz. Até porque era semana da Páscoa, Semana Santa. E chamam-na de Vera Cruz, para lembrar a hoje a nós, que nos primeiros documentos do nosso país, na primeira carta de Pero Vaz de Caminha, houve um registro maravilhoso, de que um dia, profeticamente, esta terra seria conhecida como a terra que pregaria a mensagem da cruz pura e verdadeira, sem nenhum engano. Diga amém. O Brasil tem hoje essa possibilidade e oportunidade de pregar o Evangelho. O verso 4 agora diz, os gafanhotos. O primeiro é o cortador. Que tristeza olhar para aqueles primeiros portugueses. Eu não gosto de generalizar, mas muitos deles vieram com um espírito aventureiro, no bom sentido da palavra, mas outros vieram porque com outras visões, os que vieram a posteriori. Aquelas caravelas traziam homens que buscavam rotas, que buscavam especiarias. Ali tinha gente especializada que havia estudado nas melhores escolas de navegação do século XV e XVI, que Portugal e Espanha estavam triunfando no começo das navegações. A Inglaterra veio depois, a França e a Holanda também vieram depois, mas os espanhóis e os portugueses foram pioneiros nesse starting das navegações. Entretanto, após outras missões e outras caravelas, nós vamos perceber que alguns que vieram, não vieram com projeto de país, não vieram com projeto de nação. E o versículo 4 diz que eles começaram a cortar ali, e eu vou parafrasear, a locusta cortadora começou a cortar o nosso pau-brasil, começou a cortar a nossa cana-de-açúcar, começou a cortar o nosso ouro, as nossas pedras minerais, o nosso minério maravilhoso de Minas Gerais, levando para outras terras. E até hoje, queridos, uma boa parte do que nós produzimos tem ido para outras terras. E mais do que isso, dos cofres públicos da nossa nação, dos impostos que pagamos, essa locusta cortadora dá lugar à locusta migradora, que começa a migrar para outros povos, a nossa herança, os nossos tesouros, os nossos recursos naturais. Veja o verso 4. O gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Muitos homens gananciosos, colonos portugueses que vieram começar a vida aqui, como eu disse, vieram sem projeto de nação. É verdade que depois isso tenta ser reparado quando a família real chega ao Brasil. E nós observamos de imediato um elemento importante aí, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias. Que horror lembrar que cada território era uma capitania que passava de pai para filho, de pai para filho. E essa herança estabelecida no nosso país, esse gafanhoto que já vinha passado, chamado cortador, chamado migrador, veio também o gafanhoto devorador. A ganância, a avareza, o desejo de poder e o domínio de se apropriar de terras, de recursos e de bens e de matéria-prima, exportando para a Europa para transformá-los em produtos manufaturados e depois chegarem ao Brasil. Até hoje nós temos visto como o país, que tem tudo para crescer, tem sido pioneiro nas commodities. O Brasil exporta e vende muitas commodities, que são matérias-primas, que não são industrializadas ou pré-industrializadas. Entretanto, ainda não somos pioneiros em produtos industrializados. Até hoje nós precisamos refinar o nosso petróleo para refinar em outros lugares. Nós temos algumas refinarias aqui no Brasil, graças a Paulínia, aqui perto. Mas lembrando que ainda dependemos muito de produtos refinados de outros países, de outros povos, estabelecendo dentro de nós, desculpe a expressão, uma visão nanica, anã,
míope. E sempre aquela ideia de que nós somos pequenos, quando na verdade em Deus e em Cristo nós somos fortes no Senhor. Esta mentalidade de um povo incapaz, impotente durante séculos e décadas tem passado e passou pelo Brasil. Verso 4 diz: o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Depois do regime militar, nós entramos no que chamamos de Nova República. O primeiro presidente ali que assumiu o governo, vocês devem lembrar, era para ser Tancredo Neves, mas ele morre na véspera da sua posse, no dia 14 de março de 1985. Foi acometido de uma doença que ele já sabia que iria fazer o tratamento após a posse, mas não deu tempo. A nação acorda vulnerável, frágil. E até mesmo eu lembro hoje da cena quando Ulisses Guimarães teve que correr para o Supremo Tribunal e conversar com as autoridades do Supremo, pedindo ali a direção pela Constituição, e quem deveria assumir e tomar posse era o José Sarney. Lembro até hoje que o José Sarney não queria, e nós enfrentamos naquele momento do governo do José Sarney, e aqui não estou atribuindo a ele a culpa. Nós devemos lembrar, e talvez muitos jovens não saibam, que no governo do José Sarney nós chegamos a ter 3 tipos de moedas circulando no nosso país. Mudamos de nome, mudamos de moeda, era cruzeiro, fomos para cruzado, era cruzado, fomos para cruzado novo. E a posse do governo do José Sarney demorou 5 anos, até 1989, quando depois de todos os 21 anos do regime militar, mais 5 de José Sarney, a nação pela primeira vez vai votar em voto direto para eleger presidente e governadores, que durante 21 anos não conseguimos eleger no regime militar. Muitos colocaram a esperança em Tancredo Neves. Outros colocaram a esperança em Fernando Collor, meu conterrâneo, meu xará de Alagoas. Mas bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Aquele gafanhoto que devorou, agora ele veio para destruir. Nós tivemos nesse tempo alguns presidentes, alguns projetos de nação, mas que não foram bem sucedidos e acompanhados por novos governos que foram eleitos. E o que nós temos visto nesses últimos anos é a forma sagaz como os cofres públicos da nação foram saqueados, roubados. E o país é tão gigante, o país é tão grande, que mesmo enfrentando todas estas crises, com a graça de Deus, tem conseguido se recuperar. Uma moeda que Deus pôde nos dar pelo plano real do senhor ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo, ele estabeleceu o plano real, a moeda, o real. Em 94, quem lembra, em julho de 94, quando nós trocamos de moeda, e eu lembro até hoje que nós estávamos na Adonep, no Rio de Janeiro, e oramos ali, naquele ano, para que fosse o real da realeza de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, chegou a um ponto que quando o real começou aqui no Brasil, eu lembro que o dólar custava 94 centavos. A melhor época para viajar para Israel, no Oriente Médio, onde você conseguia com $3.000 viajar para Israel. A economia estava bem, e um plano, e a moeda, o real, foi um pacto que até o governo do PT, em 2002, assumiu o compromisso, em uma carta de responsabilidade, de que não alteraria o plano econômico estabelecido pelo governo anterior do excelentíssimo senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E naquele momento a nação dá oportunidade a um dos partidos mais populares aqui na região, que já havia perdido 3 vezes em eleições anteriores, e ele teve a oportunidade. E o que acabamos depois de ver nesses 16 anos, vários estragos. É verdade que nós podemos apontar alguns pontos de mudanças significativas, mas os fins não justificam os meios. E o mais triste é ver quanto a nação foi saqueada, golpeada, nos governos anteriores, em quase 2 décadas,
Eu não esqueci, queridos, até hoje, andando por essas ruas de Campinas, em Campinas, imagine o Brasil como um todo, quantas lojas e galpões nesta cidade, após o período em que a ex-presidente Dilma Rousseff recebeu o impeachment, quantas placas de vende-se, quantas placas de aluga-se. E como a economia estava muito fraca naquele momento, que período difícil nós enfrentamos. O povo foi às ruas clamar para que houvesse mudança e impeachment, e de fato isso aconteceu. E de repente em 2018 tivemos novas eleições, e de repente um candidato se sobressai em meio a todos aqueles que estavam ali dentro do establishment, sobre os partidos mais conhecidos do país. E o que nós percebemos, colocando aí a pandemia nesse cenário, como nós temos visto um governo conservador, que tem suas falhas, que tem seus limites, porque ninguém é perfeito, tem sido hoje golpeado nesses 4 anos e não consegue governar, porque setores da República, que de forma atípica têm atuado para impedir a ação desse governo, com pauta conservadora, trazendo valores que se aproximam, literalmente, dos valores do reino de Deus. Essa nação de Judá é tomada por esses 4 tipos de gafanhotos. O último nos assusta. O último é chamado de destruidor. Saiamos da agricultura e começamos a ver as pautas que esse mesmo partido hoje está trazendo na mídia e na televisão. A favor do aborto, que depois de 2 dias se arrependeu do que disse. A favor de pautas que ferem totalmente os valores da família, os valores de uma sociedade que prima pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e até mesmo instalando o medo no coração dos ouvintes de que iria também cercear a imprensa em nosso país, não dando a liberdade que hoje ela tem. Isso começa a nos assustar, e o profeta Joel diz no verso 5, ébrios, bêbados, despertai-vos e chorai. Ele está contando para gerações, para a geração atual, ele está chamando a atenção do que aconteceu ao longo de todo esse processo histórico do seu país, e começa a chamar a nação para um tempo de quebrantamento. Versículo 5 ele diz, porque está tirado da vossa boca o mosto, o vinho. Versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Ao mesmo tempo que se remete à Babilônia, queridos, parece-nos um exército de demônios, instigados por homens que não temem a Deus, para tentar destruir a nação. Verso 7 diz o que esse exército fez. Fez Davi de uma assolação, destroçou a figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. E o versículo 9 diz, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Até a casa do Senhor estava enfrentando privação. Até o povo de Deus estava passando privação na sua despensa. Porque quando a economia de um país não vai bem, nós sentimos no bolso. O mesmo governo que tem tentado governar, ninguém previa que em 2020 seríamos tomados, em 2 anos, por uma pandemia. Ninguém previa que nesses 2 anos seríamos tomados por lockdowns excessivos, que não se justificavam, paralisando todos em casa, trancando a todos em casa. E hoje, você quer comprar um carro, de qualquer marca de carro por aí, e você chega lá e o vendedor vai dizer, nós só temos o carro para pronta entrega daqui a 9 meses, daqui a 6 meses. E a desculpa está faltando o chip, mas o chip vem do silício. O silício é uma commodity mineral, mas essas commodities deixaram de ser vendidas porque também as mineradoras demitiram seus funcionários, trancaram as portas e impediu a produção. E agora, depois de voltarmos do lockdown,
Todos querem consumir, voltar ao dinamismo do dia a dia. Entretanto, falta matéria-prima, falta commodity para a cadeia de produção industrial, uma vez que ficamos trancados e estamos pagando as contas de tudo muito caro, de combustíveis que subiram de uma forma extrema, e como o combustível sobe, todas as contas também sobem, e estamos sentindo no nosso bolso, e estamos talvez relembrando aqui de como alguns governantes, poucos governantes do planeta, nos chamaram a atenção para essa tendência terrível chamada globalismo, que nada tem a ver com globalização. A globalização ela é importante, ela vive desde a década de 70, nós estamos inseridos, mas o globalismo é o discurso de alguns governantes que querem controlar de goela dentro a nossa vida, a nossa casa, nos trancar e impedir as nossas liberdades. E parece que esse globalismo tem um apego, um afinco ali com a figura do anticristo, naquilo que ele intenta fazer, levando a terra inteira a pensar da mesma forma e da mesma maneira, contrário aos padrões de Deus. Isso é um outro assunto, fica para um outro dia. O versículo 10 traz o diagnóstico de toda essa crise. O campo está assolado, a terra está de luto, o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Ele está mostrando o que aconteceu naquela agricultura. Meus irmãos, o verso 12 diz todos os tipos de plantações. Isso mostra que o mercado foi atingido, a economia foi atingida. E nós estamos recebendo as consequências até hoje. Como um governo conseguiu se recuperar, trazendo estabilidade até hoje na economia, enfrentando pandemia e enfrentando lockdown. Eu reconheço que esse crescimento que temos visto aí, e daqueles que torceram contra, achando que o Brasil chegaria no caos, nós temos visto que foi e é a boa mão de Deus conduzindo a nação. Nós temos um candidato hoje que fala horrores do agronegócio. Escuta, foi o agronegócio que sustentou esse país na pandemia. É o agronegócio que hoje sustenta e é a locomotiva da nossa nação, elevando o nosso PIB. Isso, querido, precisa ser dito a essa geração de jovens que nasceu nesses últimos 20 anos, que nada sabem do que outras gerações enfrentaram. E nós precisamos fazer o que Joel disse: narrem e contem aos filhos e aos filhos dos vossos filhos o que isso tem acontecido. O que tem acontecido. Veja o verso 12. O estrago é grande. A videira se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Esse diagnóstico caótico, o nosso Deus é um Deus de esperança. Ele começa a dizer o tratamento para isso. O verso número 14 diz: proclamem um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Promulgai um santo jejum. Eu fiquei surpreso de ver como Deus é maravilhoso, mais uma vez, surpreendendo-nos, vários pastores do Brasil, chamando a igreja brasileira, do dia 2 de setembro, sexta-feira, até o dia 3 de outubro, para estarmos em jejum e oração pelo Brasil, 30 dias, até o dia das eleições. Precisamos orar, precisamos reforçar a guarda, precisamos nos manter como atalaias, intercessores, orando até que o braço forte do Senhor venha sobre a nossa pátria. Esse jejum é para todos, diz a Bíblia, verso 14, chamem os anciãos, chamem todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O capítulo 2 também vai nessa mesma linha, verso 1, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo.
é dia de escuridade, dia de densas trevas, mas toquem a trombeta do Senhor em Sião. Verso 12, ele começa a mostrar o tratamento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus está chamando a nação ao arrependimento. Deus está chamando aos nossos governantes, aos nossos políticos ao arrependimento. Deus está chamando a igreja para que ela se arrependa também dos seus caminhos, porque nós devemos lembrar que nesses últimos anos, 16 anos de governos anteriores, muitas igrejas votaram e fizeram aliança com partidos, com ideologias contrárias à palavra de Deus. É verdade, meus queridos, que muitos não gostam de ouvir isso. Você deveria, talvez, estudar. Eu não tive sociologia na minha escola, né? Nós não tivemos sociologia e filosofia. Hoje, por exemplo, um professor de ensino médio que dá aula de sociologia, ele vai trabalhar 3 filósofos, 3 sociólogos importantes. E o que é mais citado, Karl Marx, que é defendido ali por muitos professores, e não se assustem, não apenas em escolas públicas, mas também nas escolas privadas. Aparelham os nossos alunos ideologicamente e esquecem de dizer para eles que Karl Marx apresentou apenas uma teoria de como superar o capitalismo, e essa teoria não deu certo em lugar nenhum do planeta. E os que estão até hoje, que abraçaram, continuam isolados. E como disse um pastor de Americana, que nós conhecemos, o único legado que Karl Marx deixou foi um clube em 2 universidades públicas do estado de São Paulo. Um clubezinho nessas 2 universidades. As suas ideias, mas apesar dele trazer uma teoria contra o capitalismo, o problema não foi esse. O problema foram outros que vieram. Um deles, Antônio Gramsci, que vai trazer todas as suas ideologias a partir do marxismo. Ele vai mostrar no século XIX e no século XX como acabar de vez com a família do burguês, porque ele entendeu que a maioria dos burgueses da Europa e dos Estados Unidos eram protestantes. E ele dá a receita: vamos trazer a anarquia, vamos trazer a perversão sexual, vamos liberar tudo o que precisa ser liberado para destruir a família. E uma vez destruída a família, nós destruímos a sociedade, nós destruímos os empresários, nós destruímos a burguesia, nós destruiremos esta sociedade ocidental. Foram esses valores e são essas pautas que até hoje estão em muitos desses partidos travestidos de democráticos, travestidos de sociais, quando na verdade trazem nos seus bastidores estes pressupostos e estas ideias contrárias à palavra do Senhor. Verso 12 ele diz: convertei-vos a mim. Verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, e quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor. A receita é a mesma. Verso 15 e 16. Toquem a trombeta em Sião, promulguem um santo jejum, proclamem uma assembleia solene. Verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Verso 17, queridos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E a oração desse povo vai ser, vamos dizer juntos o 17, poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio. Parafraseando, não permitas que o Brasil chegue aos patamares de nações da América do Sul que estão paupérrimas, quebradas e falidas. Poupa o Brasil desse caos, dessa vergonha e desse opróbrio. Para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus?
É impressionante que hoje de manhã a notícia, logo cedo nos jornais, é incêndio caótico nas florestas da Califórnia. E como tais governantes insistem em dar palpite sobre a nossa Amazônia, insistem em dar ações sobre a nossa Amazônia. É impressionante. Não são nem capazes de cuidar do seu próprio quintal, querem cuidar do quintal do vizinho de outro continente. Mas o que eles torcem é para que o país quebre, para que a nação não tenha mais nenhuma pauta conservadora, a fim de que esse globalismo venha surgir, venha se implantar por meio de homens que aparentam figuras públicas, mas que de fato querem usar a máquina estatal para controlar todos e tudo. E eles tiveram uma receita, aos olhos dele, preciosa, chamada pandemia. E ali eles viram como foi gostoso e bom, aos olhos deles, controlarem as nossas liberdades, a nossa economia, o nosso mercado e centralizarem tudo na mesa do Estado. Isso nos dá a certeza de que nós precisamos buscar a Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos nos arrepender e clamar ao Senhor a mesma oração: poupa o teu povo. Não entregues a tua herança ao opróbrio, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos lembrar o primeiro ponto da nossa pregação. Primeiro, foi um tempo de crise, um tempo de caos. Agora nós estamos vendo no capítulo 2, um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento, um tempo de jejum, um tempo de choro. E de repente, o capítulo 2, verso 18 diz assim: Então, o Senhor se mostrou zeloso. Se mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele sereis fartos. E vos não me entregarei mais ao opróbrio, à vergonha entre as nações. O Senhor está dizendo que vai enviar o cereal, Ele vai enviar o trigo. Não apenas o trigo, alimento para as casas dos brasileiros, mas o trigo da palavra de Deus, o pão da vida que acabamos de celebrar hoje à noite na mesa do Senhor. Ele também diz: eu vou enviar o vinho, eu vou enviar o óleo, e vocês serão fartos. O vinho é um símbolo da alegria, o óleo é o símbolo da unção que Deus quer derramar sobre a igreja, e vocês serão fartos. Mas tem uma promessa também no verso 20. O exército que vem do norte, que naqueles dias era a Babilônia, mas o exército que vem do norte, numa figura desse exército de demônios que tem tentado invadir a nação, as mentes dos brasileiros, o Senhor diz: eu o removerei para longe de vós e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Deus está afirmando que vai repreender e lançar para fora esse exército das trevas. E querido, preste atenção, como o pastor Felipe nos dizia, essa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não estamos lutando contra homens, nem contra partidos, nem contra políticos. A nossa luta é nas regiões celestiais. A nossa luta é contra os principados e as potestades. É impressionante como setores da imprensa que foram contra a certo político que estava preso e foi condenado, e hoje esse mesmo setor da imprensa aprova, apoia e dá suporte. Isso mostra que a verdade se transformou em mentira. Isso mostra que esta sociedade não tem parâmetros e baliza a partir da palavra de Deus para dizer o que certo é certo, para dizer que errado é errado. E esta mesma parte da sociedade, e principalmente aqueles que se dizem da elite acadêmica e da elite artística, são eles que se arvoram a abraçar tal pauta. O que mais me chama a atenção também nesse momento é que parece que nesse momento tão difícil, tão atípico, como disse Joel, nunca aconteceu antes. Nós estamos vendo pela primeira vez, talvez graças a esse aparelho, como diz o Roberto, esse aparelho, nós estamos vendo
que uma boa parte da população brasileira, inclusive os mais humildes, estão tendo mais discernimento do que aqueles que se dizem da elite acadêmica, da elite burguesa bancária. E é impressionante quantos bancos estão financiando pesquisas eleitorais, quando na verdade eram pouquíssimos bancos que faziam isso. Eram mais empresas como Vox Populi, Datafolha, mas agora são bancos que estão fazendo a pesquisa. É a mesma e tal chamada elite, mas o povo tem ouvido a trombeta em Sião, e Deus está despertando os humildes, os simples, para confundir aqueles que acham que são, que podem controlar a sociedade por meio dessas mentiras, em nome da verdade. O capítulo 2 de Joel começa a falar da restauração. Depois da oração, depois do quebrantamento, ele diz no verso 21, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Olha que lindo. Versículo 23, alegrai-vos, pois, brasileiros, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, aleluia, a chuva e fará descer outrora a chuva temporã e a serôdia. E a promessa de Deus para nós é esta, verso 24, vamos ler, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, tudo aquilo que roubaram, cortaram, devoraram, migraram, destruíram da nossa lavoura, do nosso PIB, da nossa economia, dos nossos impostos. O Senhor diz, eu vou restituir os anos que os gafanhotos destruíram. O meu grande exército que enviei contra vós, eu mesmo destruirei este exército. E a promessa continua no verso 26, todos comereis, abundantemente vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E leiam, e o meu povo jamais será envergonhado. Verso 27, e sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo, no Brasil, jamais será envergonhado. Queria desafiá-lo a lembrar de que todo este cenário difícil que nós estamos vivendo, passamos pelo cenário do caos. Estamos passando pelo tempo, pelo time do arrependimento, do quebrantamento, da oração e do jejum. E vamos chegar no tempo de colheita. Verso 28, há uma promessa sobre o Brasil, há uma promessa sobre todas as nações, que depois, e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Versículo, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E nós caminhamos para um dia de colheita, para um tempo de colheita. E não se assustem, para um tempo em que o juízo de Deus virá sobre o ímpio, sobre o iníquo e sobre o homem perverso. Deus está corrigindo a igreja. Deus está santificando a sua noiva. Deus está santificando a nação brasileira, chamando os seus eleitos. Mas não venhamos a nos iludir. Deus também está preparando o homem mau, o homem iníquo, para o dia do juízo final. E quando ele vier, a verdade prevalecerá. O seu governo prevalecerá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, diz a Bíblia, que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui está a promessa de restauração. Mas eu finalizo com um texto do livro de Isaías 33, que nós temos lido ao longo desse ano. Desde o dia 31 de dezembro de 2021, entramos no ano 2022, com essa palavra, com esse texto, e eu quero lembrá-los de que Deus tem prometido isso para nós. Na sua família, na sua casa,
na sua vida e, por que não dizer, no Brasil e nas eleições. O versículo 6 diz: haverá, tire o nome Sião e coloque Brasil. Haverá, ó Brasil, estabilidade nos teus tempos. Em todos esses tempos que passamos, tempo de crise, tempo de choro, tempo de colheita, em todos esses tempos, o Senhor promete a você que Ele vai te dar estabilidade econômica, material, provisão dEle sobre a sua vida, não vai faltar. Todo mundo aqui pelo menos já fez hoje duas ou três refeições, alguns até mais. Deus tem te dado estabilidade, Deus tem te dado provisão na sua família, no seu trabalho, Deus tem te dado saúde, mas Ele quer trazer estabilidade para o país, irmãos. Ele quer trazer emprego, Ele quer trazer progresso, aquilo que está na nossa bandeira, estabilidade nos teus tempos. Ele também vai trazer nestes dias abundância de salvação. Muita gente conhecerá o Senhor, e a minha esperança é que quando eu dobro o meu joelho e oro, eu tenho certeza que Deus pode e vai alcançar milhões de pessoas antes das eleições que vão mudar a sua visão de mundo. Às vezes nós falamos, nós pregamos, nós dizemos à nossa família, à nossa casa, mas eles não dão ouvidos. Nós mostramos para eles e nós sabemos que a guerra tem sido tão cruenta que pessoas da nossa própria família aprovam pautas contrárias à palavra de Deus. Igrejas evangélicas hoje, é uma vergonha, aprovam pautas. E essa semana, um ministro, sacerdote, um pastor, já hoje à noite, estão nas igrejas evangélicas, aqui em São Paulo e em outras cidades, entregando panfletos de pautas que eles dizem que concordam, quando na verdade é fake news. São os mesmos partidos que trouxeram pautas contrárias à palavra de Deus. E eles são espertos. Eles estão hoje, nesse momento, em várias portas das igrejas. E nós, se tivermos coragem e ousadia ao receber, é bom tomar esses papéis, jogar fora, porque as pautas que nós abraçamos e cremos, elas já estão aqui. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e que Deus dará discernimento à igreja para escolher deputados, senadores, governadores, presidente da República, de acordo com o bom senso, a sobriedade, o equilíbrio, a partir dos parâmetros da palavra de Deus. Não somos voto cabresto, não somos voto de coronelismo, pelo contrário, nós temos o Senhor como nosso juiz, como nosso Salvador, e Ele nos guiará por meio da sua palavra. Haverá abundância de salvação, leiam, haverá abundância de sabedoria, haverá abundância de conhecimento da intimidade do Senhor, e o restante diz, e o temor do Senhor será o teu tesouro. É o que Deus deseja para o nosso país. Estabilidade nos nossos tempos. E meus queridos, eu dizia assim que eu cheguei da minha casa aqui na igreja, cada dia a gente está vendo uma guerra. Um ponto. Parece que cada dia nós temos que matar um leão e um urso. Não é um leão hoje e um urso amanhã, é um leão de manhã e um urso à noite. Todo dia temos que matar, de tanta guerra, de tanto aparelhamento, de tantos discursos e narrativas, para impedir uma pauta conservadora de governar a nação. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Deus tenha misericórdia do povo brasileiro e da nação brasileira. E que eu quero pedir a você, para que você se programe nesse mês de setembro, até o dia da eleição, tirando um dia por semana, para orar e jejuar pelo Brasil. Vamos orar e jejuar pela nação. Vamos clamar para que sejam as eleições mais pacíficas e que para toda tentativa de manipulação, de alteração nos computadores do TSE de votos, o Senhor coloque anjos que travem o sistema, bloqueie o sistema e que o Senhor traga a denúncia pelas pessoas chaves para desmascarar aquilo que tentam manipular, envergonhar e escandalizar a nação. Que o Senhor seja adorado e exaltado nestes dias em nosso país, por meio de uma igreja que o ama, que o adora
e que é atalaia e intercessora de dia e de noite. O temor do Senhor será o teu tesouro. Seja essa promessa uma verdade em cada família, em cada lar do Brasil, nestes dias, no nome do Senhor. E vamos cantar hoje à noite, encerrando este culto, que dos 4 cantos desta terra, o Senhor vai trazer um avivamento tremendo sobre o nosso país. Vamos ficar de pé, vamos orar, enquanto o Ministério de Louvor se prepara aqui. Eu convido você para orar pelo Brasil, orar pela nação. Pai querido, nós queremos trazer esta palavra diante de Ti. Lemos o livro de Joel, lemos a promessa do Teu livro de que nós iríamos comer abundantemente, nos fartar do trigo, nos fartar do mosto e do óleo. Queremos nesta noite colocar diante do Senhor esse tempo de crise que enfrentamos. São muitos os adversários do país, são muitos os adversários da nação, são muitas ideologias e pautas contrárias à Tua palavra. São muitos lobos vestidos de cordeiro, se mostrando pacificadores e redentores da nação, quando na verdade estão imbuídos dessa maldade e dessa ganância pelo poder para controlar a nação e saquear os cofres do país. Queremos Te pedir perdão pelos erros como igreja, quando fizemos alianças que não eram alianças que deveriam ser feitas nesses últimos 20 anos. Queremos Te pedir perdão quando demos o nosso voto a partidos e a políticos que nenhum compromisso têm com o reino de Deus, que não têm o temor de Deus e que distorcem e invertem os valores que nós abraçamos. Nós queremos colocar diante de Ti esta noite, estes dias, queremos colocar o processo eleitoral do Brasil no próximo dia 3 de outubro. Queremos clamar para que seja uma eleição pacífica. Queremos clamar para que nestes dias que celebraremos a independência do Brasil, nós possamos ir às ruas, orar pelo Brasil. É o que nós podemos fazer, é interceder pela nação, é clamar pela nação, é clamar por um grande avivamento, um derramar do Espírito sobre toda a terra. Nós queremos clamar nesse dia 7 de setembro, aqui no Brasil, que o país quer dependência do Senhor, que o país quer depender da graça, depender do Teu Espírito, depender da Tua palavra. Nós celebramos a independência, mas proclamamos a nossa aliança com Cristo. Que seja um tempo de grande colheita, Senhor. Abundância de salvação, abundância de sabedoria, abundância de conhecimento, um tempo de estabilidade, no nome de Jesus. Livra o nosso país do caos, livra o nosso país da baderna, livra o nosso país da anarquia. Dá-nos a Tua redenção ao nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, você que está em casa, você que está aqui no culto presencial, levante sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém e amém.